Salomão é o mais extravagante de todos os personagens da Bíblia, isso sem sombra de dúvidas. Salomão pode ser chamado de o exagerado, também pode ser chamado de polivalente. A verdade é que, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi, ninguém é e ninguém será em matéria de sabedoria igual a Salomão. Apenas um foi, é e eternamente será maior que Salomão, inclusive em Lucas capítulo de número 11, versículo 31, quando ele discorria sobre o sinal do profeta Jonas, ele menciona Salomão e diz: eis aqui um que é maior do que Salomão. Apenas Jesus foi, é e será eternamente maior que Salomão. Houve um momento na vida de Salomão que eu considero o divisor de águas da sua vida. Depois desse episódio, Salomão ele passou a ser uma outra pessoa. E você deve estar perguntando, foi quando Salomão foi ungido rei? Não. Foi quando Salomão passou a reinar? Também não. Salomão já tinha sido ungido rei, Salomão já reinava. Seu reinado havia sido confirmado pelo Senhor, e já no auge do seu reinado, quando o Senhor magnificou Salomão, ele reúne seu ministério e vai até Gibeão, onde estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés tinha feito no deserto. E num culto ao Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Depois desse culto, ele volta para o palácio, feliz obviamente, porque o Senhor havia recebido o seu culto. E quando Salomão vai deitar, naquela noite o Senhor apareceu a Salomão. Segundo Crônicas, capítulo de número 1, versículos 7, 8, 9, 10, 11 e 12, registra esse episódio na vida de Salomão, quando diz: naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede-me o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu me usaste de grande beneficência, tu usaste de grande beneficência com Davi meu pai, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi meu pai, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda, e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. O que você pediria se Deus aparecesse a você hoje, após o culto, quando você estiver em casa, no seu quarto? Deus dissesse: me pede o que você quiser que eu te dou, que eu te dê. O que você pediria? Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Sabedoria é o caráter de ser sábio, é o acúmulo de muito conhecimento, a habilidade de saber o que fazer em qualquer conhecimento e como utilizá-lo de maneira prudente, de maneira moderada, profícua e útil. O conhecimento é a ideia, é a noção, a instrução, o conhecimento das leis. E Deus deu tanto sabedoria como conhecimento a Salomão.
E por causa da sua sabedoria e conhecimento, Salomão foi exaltado, aplaudido, idolatrado, ovacionado, reverenciado, admirado. Falar de Salomão aqui, passaríamos a noite inteira. Inclusive a rainha de Sabá, quando foi visitá-lo, 1 Crônicas capítulo de número 10, versículo de número 4, 5 e 6, diz assim: vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si e disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra dos teus feitos e da tua sabedoria. Ela ficou perplexa com tudo que viu e chegou a dizer a Salomão que o que ela ouvira não foi nem sequer a metade do que ela estava presenciando. Salomão foi o mais sábio e entendido de todos os homens mortais. 1 Reis capítulo 4, versículo 29 diz: e Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta e Emã. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. Por causa da sabedoria de Salomão, ele dominou várias áreas da vida. Salomão dominou a política. 1 Reis 4:1 diz que ele foi rei sobre todo Israel. Ele governou por 40 anos, e ele não foi um governo apenas nacional, ele projetou-se internacionalmente. Salomão dominou a política, e não apenas a política ele dominou, Salomão dominou a escrita. 1 Reis capítulo 4, verso 32, diz que ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Mas não apenas a política, a escrita. Salomão foi um engenheiro civil. Ele construiu o templo do Senhor com 9 metros de largura por 27 de largura. Durou a construção 7 anos. Empregou 183 mil homens, trabalhadores, entre eles cortadores de pedras, talhadores de pedras, chefes de obra. 1 Reis 5, 13 a 18. Nos 13 anos seguintes, Salomão construiu outros edifícios: a casa do bosque do Líbano, com 22 metros por 44, o salão das colunas, a sala do trono, o pórtico do juiz onde ele julgava, sua residência oficial e a residência da sua esposa mais sofisticada, que era filha de Faraó. Mas Salomão não dominou apenas a política, a escrita, a engenharia civil. Salomão foi um cientista botânico. Lembra quando ele discorreu sobre várias plantas, como cedro do Líbano, ervas aromáticas, jardim das nogueiras, o isopo? Mesmo sendo aparentemente insignificante e frágil, Salomão não deixou de falar da importância do isopo, mesmo sendo frágil. Mas não apenas a política, a escrita, a engenharia civil, a ciência botânica. Salomão também foi um cientista dentro da área da zoologia. Ele discorreu sobre vários animais quadrúpedes, aves, répteis, peixes. Em Provérbios 30, versículo 19, versículo 25, ele falou sobre o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, da sabedoria das formigas. Inclusive ele pediu que os preguiçosos vá ter com as formigas. Falou dos arganazes nas rochas, da marcha dos gafanhotos em bando, do porte ereto do galo. De tudo isso ele tirava lições morais e ele tirava lições práticas. Salomão dominou tudo isso: a política, a escrita, a engenharia civil, a ciência botânica, a zoologia, entre outras coisas que Salomão dominou. Mas teve uma coisa que ele não conseguiu dominar: o seu coração.
Salomão não conseguiu dominar o seu próprio coração.